Confins Cast. Bate palma aí, galera. Aê, estamos chegando. Estamos aqui com nossos queridíssimos, nosso Davi, nossa Adri, e queremos saber um pouco mais quem são vocês. E aí, pessoal, tudo beleza? Sou o Davi, sou pastor aqui da Confins, casado com a Adriana, sou pai da Isabel, do Juliano, do João, né? E estamos aí para poder acrescentar, para poder falar um pouco, comunicar a respeito de verdades bíblicas, a respeito daquilo que Deus faz. E estamos muito animados para tudo aquilo que vem a seguir. Isso aí. Aí, pessoal, eu sou a Adri, vou imitar aí o Davi, sou a esposa do Júlio, sou mãe da Catarina e do Teodoro, né, que sempre estão correndo aí pela igreja. Estou muito feliz de estar aqui, acredito que vai ser um momento assim de muita comunhão, de edificação. Realmente a gente está numa expectativa bem grande aí para esses podcasts que estão por vir. Meu nome é Matheus, sou esposo da Fernanda, pai da Olivia, e esse projeto ele inicia para que a gente consiga levar mais informações, trazer mais estudo bíblico, mais entendimento, transformação e, principalmente, leitura bíblica. É isso aí. Vamos falar um pouquinho, então. Sim. Basicamente, tudo começou na nossa conversa com o Davi. O Davi comentou que já tinha conversado com outros irmãos da igreja sobre a possibilidade da Confins ter um podcast, né? Uhum. E tudo isso veio se confirmar num momento meu devocional também, para mim, né? Especificamente para mim, quando eu estava lendo o livro de Marcos e no capítulo 4, quando ele fala sobre o semeador, sobre sermos pessoas que estão lançando sementes diariamente, continuamente, né? Porque vão ter vários corações com várias formas de terreno, como é colocado lá, que podem frutificar ou não, mas o nosso trabalho, o nosso serviço não é saber ter a preocupação se vai frutificar ou não, porque esse não é o nosso trabalho. O nosso trabalho é falar. E muitas vezes, na continuação do texto, ele fala: a candeia não é para ser colocado embaixo da cama, mas acima da casa, acima, num lugar alto da casa, para que possa iluminar e não haver trevas, né? E eu acho que corre muito para esse lado aquilo que a gente quer fazer, né, Davi? Sim, a gente sempre, como você falou, né? A gente tava conversando um dia e eu sempre quis, né? A gente estar mais presente na internet e tudo mais. Eu gosto muito de comunicar, eu gosto muito de falar, faz parte da minha natureza. Mas às vezes a gente se sente, às vezes, inseguro. E uma das coisas que a gente sempre pensa é tipo, pô, mas por que mais um, né? Tem podcast pra caramba hoje, né? Hoje o que mais tem é gente falando na internet. E aí, duas coisas que me pegam, né? A primeira, dentro dessa tua palavra, que a gente conversou, você compartilhou essa palavra comigo. E eu penso que esse é um dos primeiros pontos que me vem ao coração em relação a isso. Tipo, o nosso trabalho é sempre estar falando, né? Sempre estar lançando a semente. E até quando comentei com você que me veio a palavra de Eclesiastes 11, né? Quando sabe, ele vai dizer, lança a sua semente de manhã, lança a sua semente de tarde. Vai lançando porque você não sabe qual vai frutificar, se é aquela ou aquela outra. Então, assim, há uma necessidade nossa, há uma obrigação nossa, eu diria, de estar sempre comunicando, sempre pregando, sempre falando. Porque às vezes você vai lançar uma semente no domingo, num culto, você vai lançar uma semente numa postagem de Instagram, você vai lançar uma semente num podcast e alguma delas, em um momento, ela vai frutificar. Segundo a vontade de Deus, porque é Ele que dá crescimento, né? Sim. É Ele que faz frutificar. Então esse foi um ponto. E o outro é que existe muita gente falando na internet e esse é um dos pontos que eu sempre me travou. Do tipo, tem muita gente falando, quem sou eu para falar, né? Só que assim, tem muita gente falando coisa boa, muita gente, eu acompanho muita gente boa na internet, mas tem muita gente também falando coisa ruim. E eu acho que até mais gente falando coisa ruim do que gente falando coisa boa, né? Na minha humilde opinião. E eu penso que toda vez que você é crítico a algo que você está vendo, algo que está acontecendo, só a crítica ela é vazia. Só falar, fulano lá, tal canal, tal pessoa, tal podcast é ruim, fala tal coisa que eu não concordo. Eu acho que isso é uma crítica muito vazia, né? A crítica pela crítica. Eu acho que se existe algo que você vê que está sendo ruim, você deve fazer alguma coisa. Então, se aquilo é ruim, faz o que é bom, né? Eu sempre falo muito a respeito de igreja, né? No sentido de que hoje tem muita gente que fala mal de igreja. Eu não... falando de cristão, obviamente, né? Não estou falando de gente fora da igreja. Então, tem pessoa que ela é cristã,
e ela tá falando aqui, não, eu vou na igreja de vez em quando, eu não congrego porque igreja é isso, igreja é aquilo. Ela traz um monte de críticas que são críticas válidas e muitas vezes, não críticas que não são válidas. Só que a minha pergunta sempre é, cara, o que você tá fazendo sobre igreja? Então você fica em casa falando mal de igreja? Eu sempre fui muito crítico de igreja. E aí eu virei pastor de igreja, para poder fazer algo que eu acho que é mais correto. Não eu, né? Mas tentar construir algo que eu creio ser de acordo com a palavra de Deus. Então, um dos motivos da gente estar aqui, em relação a essa palavra que você compartilhou, de lançar a semente, é também de não só estar criticando, mas então vamos compartilhar, vamos comunicar na nossa simplicidade, não somos mestres, não somos totalmente, não temos toda a verdade, mas eu acho que todo mundo tem algo a lançar, uma semente a lançar, algo a compartilhar. Então eu penso que é isso, sabe? Só tá olhando aquilo que não é bom e falando que aquilo não é bom não é o suficiente. Eu acho que nós podemos tentar construir. O Senhor nos deu muitas virtudes, né? Então vamos lançar a semente, vamos colocar, como até o próprio sábio vai dizer em Eclesiastes 11, né? Vamos lançar o pão na água, vamos deixar ver o que Deus faz. Então eu acho que é mais ou menos isso, né? E, Adri, falando sobre essa urgência hoje que as igrejas locais têm em poder estar escutando, como o Davi falou, assim, temos muitos podcasts, até mesmo fora daqui da nossa região, mas às vezes nossos irmãos aqui não acabam escutando por medo daquilo que vai estar consumindo, né? Então, qual que é a urgência hoje desse podcast aqui que vamos fazer para os nossos irmãos? Eu acho que você fala de urgência, você pode tocar em vários pontos, né, em relação a isso. Eu acho que um dos pontos realmente é isso. Eu acho que hoje a gente acaba tendo medo, né, de estar ali consumindo algumas coisas que vêm da internet, porque você nunca sabe se aquilo de fato é algo que está vindo do Senhor, né? Porque hoje existe tanto, né, a informação, ela nos trouxe isso, né? A gente tem informação de todos os lados, de todos os tipos, e a gente acaba ficando confuso, e a gente vê isso nos irmãos, que às vezes você fica com essa dúvida. E eu não só vejo, como me identifico com isso, porque eu sou assim, eu tenho muita dúvida, eu fico, poxa, será que esse cara aí é um cara que eu tenho que escutar? Sim. Porque, né, a gente tem esse temor. E a galera na internet hoje é muito persuasiva, né? Então, se você às vezes você até tem uma base boa, né? Uma base de fé sólida, mas você vai entrando naquela... Será? Será que é, né? Eu já tive experiência de seguir pessoas e começar a consumir aquele conteúdo, de gostar, falar, nossa, que legal. E, de repente, quando eu vou assistir uma outra coisa, a pessoa solta uma heresia. Aí, quando você vê, tem outra, e fala, cara, eu estava escutando isso e nada a ver, o pensamento dessa pessoa não tem nada a ver. Então, isso sim é uma urgência, né? Então, eu acredito que às vezes, a gente tem uma igreja hoje que nem é uma igreja tão grande assim. É uma igreja pequena. A nossa igreja hoje é uma igreja pequena. Só que mesmo assim, a gente não tem contato com todos os irmãos. Sim. A gente não conhece todas as histórias. Então, por que não compartilhar entre nós isso? Exatamente. Tem tantos irmãos aqui que têm histórias muito bonitas, que tiveram encontros com o Senhor, encontros maravilhosos, realmente que foram tocados, que têm grandes testemunhos, e muitos de nós não sabem. Então, eu acho que isso também supre essa urgência. Sim. Não somente de você saber o que você está consumindo, mas também de nós, como igreja, compartilharmos uns aos outros aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que nós vivemos, os nossos testemunhos. Então, eu acho que é uma fonte muito poderosa aí de crescimento que a gente tem. Dentro da própria comunidade local, né? Dentro da própria comunidade. E às vezes a gente cai muito nessa parada, né, do podcast em relação a pessoas falando, né? Como a Adri falou, a gente não conhece todo mundo da nossa própria comunidade, às vezes crentes da nossa cidade, né? Exatamente. Também. E a gente entende que é só interessante ouvir aquele podcast que tem uma pessoa famosa. Então, a internet, uma coisa que eu acho que ela nos trouxe meia negativa é essa questão midiática de só o que está em extrema evidência é bom. E às vezes você tem irmãos comuns, né? Falo comum, não pejorativo, não negativo, mas comuns no sentido de não são pessoas de evidência, não são pessoas acadêmicas da teologia ou ministros de renome, mas são pessoas simples, de fé simples, que têm histórias poderosas em Deus, e a própria fé simples é uma história poderosa em Deus. Exatamente. Eu acho que até por isso que aquele documentário das irmãzinhas do Coque trouxe aquele impacto tão grande, né? Quem foi que produziu, não lembra? Eu não vou lembrar quem, assim. Mas eu lembro que quando ele foi lançado ali, foi muito bom, né? Houve um impacto que as pessoas, cara, nossa, olha essas senhorinhas, o que elas viveram. E às vezes tem pessoas dentro da nossa comunidade que têm vivido milagres, que têm vivido coisas assim sobrenaturais e a gente nem sabe. Porque muitas vezes a gente olha quem está lá em cima. Exatamente. E só isso é o bom, né? Exatamente. Como se fosse, né? Exatamente. Mas muitas vezes o irmão que acabou de chegar
qual que é a história dele. E como vocês dois até já falaram, às vezes nos falta coragem de chegar e perguntar assim, viu, qual que é a tua história? Sim. E aí eu me impacto aqui com a história do Davi, da Adri, da família de vocês e tal, mas tem um irmão aqui que tem, às vezes, algo Poderoso. poderosíssimo, cara, mas eu não troco ideia com a pessoa. E eu, assim, como pastor, eu até tenho... Não vou citar nomes aqui até para não cair Não dá assim... spoiler também, né? Não, e falando de pessoas, assim, às vezes as pessoas nem querem que a gente cite o nome delas até então, mas eu tenho pessoas que eu conheço da vida da fé, que eu tava falando sábado, eu tava conversando com a minha esposa e eu dizendo, essas pessoas, elas são digamos assim, um combustível que eu tenho para pregar o que às vezes prego, para compartilhar o que às vezes compartilho, porque são pessoas que eu conheço há anos, pessoas comuns, elas não são pessoas super capacitadas nas escrituras, não que elas não se esforçam, elas se esforçam, mas são pessoas simples, irmãos comuns, trabalhadores, e há anos eles são pessoas que discipulam pessoas, que ensinam pessoas, que pregam o evangelho, que constantemente estão perto de pessoas, ensinando, sendo exemplo na vida de outros, pessoas que nunca já pregaram, assim, de púlpito, mas nunca, assim, com aquela, nossa, o pregador. Não compartilhou uma palavra ali como irmão da comunidade, mas que elas têm uma solidez na fé que vale muito ser ouvida, que traz muita edificação, tá ligado? Então, acho que isso... E você mesmo me contando que na tua experiência de entrevistar pessoas em podcast, pessoas muito simples te surpreenderam, né? Te edificaram muito, muito, né? Muitas vezes, as pessoas às vezes acham que não tem uma história a ser contada por se não conseguir se auto-enxergar naquilo que Deus fez na vida dela, né? E eu falo isso porque quando eu convidei a minha esposa e a minha mãe pra ir no podcast que eu tinha, elas não, tipo assim, o que a gente vai falar? Só que assim, a gente foi transformado, cara. Sim. A gente vivia uma vida totalmente desregrada, sem sentido e tal, por mais que achava que tinha algum sentido. Não teve nenhuma história assim, fui preso, cara, foi natural. Eu me converti jogando FIFA, né? Foi numa madrugada jogando FIFA, então... E assim, não é... Cara, é muito poderosa, cara. E tudo que veio depois são quase 4 anos, 5 anos, agora não lembro, de caminhada, cara. E quanta coisa que mudou. Quanta coisa que aconteceu, né? E eu acho que essa questão da conversa com pessoas simples da fé, elas também edificam outros que às vezes se colocam nesse lugar de... que você falou assim, elas não conseguem se ver, né? Sim. E porque elas nunca ouviram os outros, às vezes só ouviram aqueles daquela certa evidência que contam, não, eu era usuário de crack, eu era tal coisa, e Deus fez isso. Não, é assim que é poderoso. E às vezes outras histórias, e às vezes quando você ouve essas histórias, você fala, cara, então quer dizer que Deus está fazendo em mim também. Eu achei que não estava. Eu achei que Deus fazia assim. Mas Deus também faz assim. Pode crer. Então quer dizer que Deus está trabalhando em mim também. Sim. Eu acho que isso traz esse fortalecimento no coração das pessoas de entender que Deus trabalha de muitas maneiras, né? A Bíblia usa, né? O apóstolo Paulo, ele vai usar uma palavra que eu acho muito bonita, né? Que é a multiforme graça de Deus. Deus trabalha de muitas maneiras, Ele constrói de muitas maneiras. Não eu fui num culto, eu levantei minha mão, aceitei Jesus e é assim, não. Às vezes você entra em um processo, às vezes você vai em alguns cultos, às vezes Deus vai fazendo de diversas maneiras e às vezes quando você ouve outro contando, você fala, cara, Deus está fazendo também na minha vida, porque a minha história talvez se identifica mais com esse do que com muitas outras que eu já ouvi até hoje. Sim, né? exato. Eu acho interessante também a questão de você desconstruir algumas coisas, né? Legal. Eu acredito que esse tempo, assim, nos últimos anos, muitas coisas foram construídas, coisas que não são tão positivas, né? Como a gente estava falando, né? Poxa, eu só ouço pessoas de renome, eu só ouço pessoas... Cara, aquele cara que tá cheio de seguidores, aquele pastor mega conhecido que tá cheio de seguidores. E aí, esse pastor, às vezes, ele, poxa, tem uma teologia meio estranha, meio esquisita. E aí ele construiu coisas, construiu informações que, não são de acordo com a palavra. E aí eu acho que também a gente tem esse papel de desconstruir algumas coisas, né, que foram construídas, algumas coisas que estão na mentalidade das pessoas, né. Acho que isso é muito importante, porque infelizmente hoje a gente está rodeado, né, de falácias, de mentiras, de coisas que foram colocadas como verdades e na verdade não são. E aí essas falácias que você cita, elas são aquelas que elas entram na equação para saber se Deus está fazendo em mim ou não. Acho que é isso que você está tentando tocar, né? No sentido assim,
Você tá no mundo da internet e aí você só vê o cara de milhões de seguidores dizendo isso e fala, pô, enquanto eu não acontecer isso comigo, Deus não fez em mim. Exatamente. Então a gente aprendeu nesses últimos anos que para você saber que Deus está fazendo na sua vida, você tem que ter o determinado sucesso, a determinada conquista. E aí quando você senta com pessoas simples da fé, e quando você olha também para as Escrituras, que é algo que nós queremos fazer aqui, olhar para as Escrituras, você vai vendo que não é bem isso, não tem a ver com isso. Né? Eu me lembro de um dia que eu preguei, num domingo, me lembro bem dessa, não sei se é porque a palavra falou muito comigo, não sei, mas que eu trouxe, eu falei uma frase assim na pregação, e eu vi, assim, a gente percebe quando isso traz impacto nas pessoas que estão ouvindo, né? Então, eu senti que teve um impacto, assim, quando eu falei, Deus não se importa se amanhã você vai fazer uma cirurgia como um médico, né? Uma cirurgia de sobrevivência na vida de alguém como médico, ou se você vai ser um empacotador de mercado, se você vai trocar um pneu numa borracharia. Sim. Isso não tem a mínima diferença para Deus. E sabe quando você fala, eu senti que houve como se fosse, sabe aquela quebra de espelho, assim, tac, tipo assim, nossa, cara, é real, é isso. Eu tô esperando Deus fazer uma coisa em mim que não tem nada a ver, né? Que às vezes eu vou passar o resto da vida sendo, não menosprezando a profissão, em nome de Jesus, nada disso, um empacotador de mercado, e Deus está fazendo coisas poderosas em minha vida e eu estou exatamente vivendo o que Deus quer de mim. Mas essas falácias que a Adri citou, elas construíram no sentido de que, tipo assim, enquanto Deus não fizer isso, se um dia eu não tiver num podcast, se um dia o nosso podcast não for famoso, Deus não abençoa. Mas às vezes ele vai mudar a vida de um que a gente nunca vai descobrir na nossa vida. A gente nunca vai saber. Mas a semente foi lançada. Exatamente. E é sobre isso, né? E até sobre esse formato que a gente quer explorar bastante, né? Já tem um nome, já sabemos o que vai acontecer, né? E então os irmãos da igreja estejam preparados para os convites. Então estaremos sentando com irmãos da igreja para que vocês contem as suas histórias aqui, né? E não só nós, né? Mas irmãos que vão passar nessa mesa aqui. Exatamente. Talvez você. Exatamente. Você que está nos ouvindo. Exatamente. Então não se surpreenda se chegar lá um zap, mandar lá para vocês falando assim, ó, vamos sentar e conversar aí, gente. Não tenham aquele medo, aquela vergonha, o que eu vou falar. Os 5 primeiros minutos são tensos, porque você fica travado, daqui a pouco já foi. A gente esquece que tem câmera, né? Já foi. Então, né, digam sim para os nossos convites. Até o nome será entre nós, né, e serão histórias reais de irmãos da igreja que mostram que Deus age em todos, absolutamente todos. Mas a gente estava falando, a Adri até comentou agora, sobre muitas falácias, né? E hoje o que eu vejo que mais dá atenção pra galera é escatologia maluca. Escatologia de jornal, né? Cara, aquela coisa assim, morreu o Papa, agora Jesus tá vindo. Que mais que... Lua de sangue. Cara... A lua ficou mais vermelha. Essa é a lua de sangue de Joel. Jesus tá voltando. Guerra, de novo, né? Palestina e Israel, de novo. E agora vai, essa é a guerra. Gog e Magog, agora vai. Gog e Magog. E vai nessa loucura. E a forma como a gente quer entregar num outro formato para quebrar essas mentiras, né? Exatamente. A gente quer sentar aqui e levantar temas, né, que estão muito falados e que a gente entende ser muito mal interpretados nas escrituras, né? Você citou a questão da escatologia, né? A gente chama de escatologia de jornal, né? Que é aquela que... Porque, infelizmente, no decorrer dos últimos anos, as pessoas, para aprender... Entrando nesse ponto da escatologia, né? Para aprender escatologia, elas começaram a olhar mais para os jornais do que para as escrituras. Então, o jornal fala, guerra tal, diz que guerra tem a ver com a volta de Jesus. Então, Jesus está voltando, só que ela nunca olha para a Bíblia. Né? E o nosso trabalho aqui vai ser olhar para as escrituras e ver o que a Bíblia fala a respeito disso, né? Por exemplo, né, é muito interessante a questão da guerra em relação à escatologia, né? Teve guerra, escatologia. E aí Jesus, quando ele vai falar em Mateus 24, né, que ele vai pregar sobre escatologia, o sermão profético de Jesus, ele fala, né, haverá guerras e rumores de guerra, ele vai falando tudo isso, né, guerra, fome, pragas, pestes, tudo aquilo que as pessoas têm no jornal como escatologia, né? Ele fala tudo isso, ele fala, e aí, diante disso, não tenham medo, porque esse não é o fim.
E aí estoura uma guerra, meu Deus, é o fim. Só que Jesus fala, não tenho medo, não é o fim. Completamente contrário àquilo que as pessoas interpretam dos fatos, né? Então a gente quer tentar pegar esses assuntos como esse, não somente escatologia, né? Mas assuntos como esse. Esses dias nós estávamos conversando também, né, sobre esse conceito de sucesso, o conceito de prosperidade. E eu acho que esse é um dos conceitos mais fortes hoje. De hoje, né? Da nossa geração. Da nossa geração e principalmente no meio cristão. A gente quer pegar muito a questão do meio cristão, né? Esse aí é o pior, eu acho. Eu também acho que é o pior. É pior que o Papa morre e Jesus está voltando. Porque pelo menos às vezes tem uma expectativa da volta de Jesus, tá até que mais ou menos, né? Mas essa questão do sucesso, eu acho que pra mim, é a pior, mais maligna ferramenta para a nossa geração. Sim. Com certeza. O conceito de sucesso, de propósito, de conquista em relação àquilo que Deus faz, né? É onde eu mais me incomodo em quase tudo que falo, né? Então, a gente quer pegar a Bíblia, sentar, conversar, ouvir também. A gente não vai fazer ao vivo, né? Não. Mas ouvir também comentários de outros para poder sentar, ver o que as pessoas estão falando. E eu até, vamos ser bem no fluxo aqui, eu não sei se está no roteiro, mas até se a galera quiser mandar, né? Isso. Sugestões de assuntos, sobre isso, vamos falar sobre isso, vamos trocar uma ideia sobre isso. E a gente quer explorar esses assuntos, né? Porque, na verdade, como o Davi falou já no começo, na oração, não é pra nós se sentir bem, sentar aqui e trocar uma ideia. Longe disso, a gente quer entregar realmente um conteúdo esclarecedor, que venha matar qualquer tipo de dúvida hoje, que às vezes eu fico com uma dúvida aqui, eu não quero perguntar pro Davi porque eu tenho vergonha de mandar uma mensagem. Ele vai abrir caixinha, mas perguntem pra gente, né? Sim. Perguntem, por favor, porque a gente realmente quer sentar e debater. Então, pra quem já é de casa, já faz tempo que é confinzeiro, o Bíblia sobre a Mesa está de volta, O né? Bíblia sobre a Mesa, cara. Essa é pra quem é bem confinzeiro já, porque faz uns anos, né? A gente, 2020, pandemia, né? Foi na pandemia ali, bem no começo da pandemia, nós ainda não tinha todo o hype do podcast, né? Sim. Infelizmente, acho que a gente até perdeu o time, né? Podia ter continuado, mas Deus sabe o que faz, né? A gente tinha a Bíblia sobre a Mesa, né? Eu, o pastor Luciano, o Arthur. Agora também o pastor Arthur, na época, nenhum de nós era pastor, né? E só o pastor Luciano. E mais irmãos também, né? Me lembro de outros que passaram, não lembro de todos. A gente tinha a Bíblia sobre a Mesa, onde a gente sentava e até tem ainda, né, no canal da igreja. E a gente falava, né, sobre as escrituras e tal. E a gente quer voltar a fazer isso agora aqui nesse novo formato. E basicamente é esse nossa ideia, né? A gente não tem todas as respostas, mas a gente vai estar buscando sempre. Nós não temos, mas a palavra tem. Mas a palavra tem. Falando nisso, né, para acrescentar um pouco mais, a gente também, há algum tempo, a gente falava, né? Eu até digo a gente citando a Adri, porque eu já tive essas conversas com ela. A gente falava a respeito a Bíblia diz, né? A palavra diz. A gente fez até uma arte uma vez, né? Porque a nossa geração entrou, né, num fluxo de muita informação e pouca frase, né? Pouca afirmação que diz, a Bíblia diz. Então assim, não, eu acho que é isso. Eu penso assim. Eu sinto assim. Eu acho que o mais certo é isso. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Eu acho que essa nossa proposta no podcast vai pegar muito dentro disso. O que a Bíblia diz sobre isso, né? Vamos olhar para as Escrituras. É claro que muitos assuntos existem variadas interpretações dentro do campo teológico e tudo mais, mas vamos tentar olhar com calma, com paciência e com cuidado para aquilo que a Bíblia fala, né? Acho que é o quebrar ou é minha opinião, né? Exatamente, esse é o ponto, a gente né? tem muito a minha opinião, enquanto nós temos um livro que nele há tudo. A sabedoria completa, né? Então, nós precisamos nos basear totalmente nele, né? Então, eu acho que isso é o mais, o que nós queremos, realmente compreender, esclarecer as dúvidas e nos basear pela palavra. Até porque, se não for por ela, nós nos perdemos. Sim. Por que muitas pessoas acabam se perdendo? Por que tem muita dúvida? Porque nós não olhamos para a palavra. Porque quando a gente olha para ela, nós temos todas as respostas. Eu acho que esse é o... Quando Jesus ele termina o Sermão do Monte, né, ele conta uma parábola, né, fazendo uma comparação entre duas construções, né? E aí ele fala que tem aquele que constrói a casa sobre a areia e aquele que constrói a casa sobre a rocha, né? E ele fala que aquele que constrói a casa sobre a areia é aquele que ou ouve e não pratica, ou sequer ouve as minhas palavras, mas aquele que ouve e pratica as minhas palavras, esse constrói a casa sobre a rocha, ou seja, firma a sua vida contra desvios, contra
tempestades que a vida traz, que situações trazem, né? Então eu penso que ter esse olhar na palavra, ele nos leva a isso, né? Até é interessante porque muitas pessoas elas têm a visão desse texto como se fosse uma casa em cima de uma rocha, de uma pedra, e uma casa em cima, uma casa na praia. Mas na verdade as duas casas estão sobre um terreno areioso, porque esse era o terreno da Galileia, né? Quando Jesus fala essa parábola, ele está falando daquele lugar onde eles estavam, que era normalmente terrenos arenosos, né? E aí ele fala que o que constrói sobre a rocha é aquele que gasta tempo cavocando, até chegar na rocha, né? Então todos estão em cima da areia, só que um que é rápido, né? Que é coisa ligeira e que é o fácil, que é a minha opinião. A minha opinião é fácil, por quê? Porque ela me faz bem, né? Eu acho que é assim, porque esse é meu conforto. Sim. Mas aquele que permanece, aquele que se mantém firme em Deus, aquele que faz buraco, gasta tempo, olhando, pensando, escutando um podcast. Sim. E às vezes perguntando depois, ouvi vocês falando lá, qual que é? E aí esse vai fazendo buraco até firmar a sua vida na palavra de Deus, né? Na rocha da verdade. Até porque não é de uma hora para outra que você encontra você constrói esse lastro, né? É muitos anos, né? E eu vejo, que nem eu tava comentando antes, eu tenho aí 4 anos na fé e eu falo pra Fer, eu vi o pessoal batizando aí ontem e eu e a Fer, cuidando da Olivia ali do outro lado, eu olhei pra Fer e falei assim, quando a gente batizou, né, a gente não entendia tanto esse peso do que é o batismo, né? E, claro, que nem eu também falei pra ela, eu falei assim, mas ao mesmo tempo também, né, conforme vai passando o tempo, a gente vai começando a entender. Só que a gente não pode parar. Então a gente não pode parar no domingo. Então a gente não pode parar no podcast escutado aqui. A gente tem que continuar vindo nos turnos de oração, mas a partir do momento que você está dentro de casa, você também buscar. Porque só assim você consegue. Crescer, né? O objetivo é crescer. Né? Paulo vai falar em Efésios 4, né, que a construção dos ministérios é para que todos cheguemos à estatura do varão perfeito. Ou seja, a ideia da salvação é gerar em nós um desenvolvimento, um crescimento. Se você não cresce, e quem não cresce é porque está doente, né? O não crescimento é sempre um sinal de problema, né? Uma criança que não cresce, que não desenvolve, que não começa a falar, que não começa a andar, que não começa a comunicar, ela tem um problema, né? Os pais detectam alguma coisa errada. E o não crescimento é um problema, porque a ideia de Deus, por isso que ontem a gente estava no batismo, né? Falando sobre novo nascimento, né? A entrada na fé é um nascimento, e aí a partir disso vem um crescimento, um desenvolvimento, né? Sim. Eu acho que é por isso que também é muito legal a gente ouvir dos irmãos, porque eu me lembro da minha conversão, que eu e o Davi, a gente se converteu bem na mesma época. E o meu processo foi totalmente diferente do dele. E era uma coisa que eu questionava muito. Porque ele se converteu. Foi um negócio assim, explodiu ali, e foi. E eu já fui capengando, sabe? Sim. Foi aos poucos, foi sofrido, foi difícil, cai, levanta. E eu olhava pra ele e eu falava, cara, por que eu não sou igual a ele? Eu queria ser, e eu até orava na minha oração, eu falava, Senhor, por que eu não sou igual ao Davi? Olha, o Davi já tá lá voando e eu tô aqui no cai, levanta. Por quê? Porque os processos são diferentes. E eu acho que aqui você mostra também, porque você vai ver pessoas que têm processos mais rápidos, que já levam para um lugar, outras que têm um processo mais lento, mas todas estão indo para o mesmo lugar, né? Sim. E esse que é o mais importante. E aí você vai vendo que tudo isso não é uma coisa da pessoa, né? Por exemplo, né? O fulano tá voando, mas é o que Deus faz em nós, né? Você vai percebendo que essa é uma obra divina, né? Deus vai agindo diferente, porque aí isso não pode trazer também o orgulho, né? Não, eu ando em Deus assim. Não, cara, Deus construiu em mim assim. É claro que tem... que às vezes falar isso aí pode gerar algum tipo de sei lá, então eu só fico aqui morrendo, né? Não, você vai fazer o teu, mas Deus vai trabalhando na vida de cada um de uma maneira, é Deus que constrói, né? É que os dois lados, né, Davi? A partir do momento que você fala assim, pra você ficar mais tranquilo, porque Deus vai fazer, você para e fala, não, então não vou fazer nada. Mas se você falar o contrário, o cara também não desenvolve, né? Sim, é difícil. Mas isso, com o caminhar e com o entendimento, vai abrindo o entendimento mesmo. Trazendo revelação. Deus vai iluminando o teu entendimento e você vai vendo. Hoje eu vejo de uma forma totalmente diferente, né? A minha caminhada, o meu começo, hoje eu entendo de uma forma totalmente diferente. Exato. E hoje eu consigo sentar com pessoas que têm o mesmo início que eu tive e eu consigo falar para elas, cara, tenha paciência, tenha calma, busque ao Senhor, ande por aqui, ande por ali e continue firme, vá buscando, é assim.
Então, assim, por quê? Porque eu tive essa experiência pessoal. Então, eu consigo ajudar outras pessoas na mesma coisa, né? E aí você vai entendendo também o que Deus está fazendo, né? Porque a Adri citou, né, as nossas experiências com Deus ali no mesmo momento. Com o tempo a gente foi vendo também, eu pelo menos vejo assim, o que Deus estava fazendo por algo que Deus queria fazer em mim, né? Porque hoje, quando eu converso com alguns jovens que às vezes têm uma experiência parecida, eu freio eles. Diferente do que eu fiz, que fiquei mais louco. Só que porque eu falo, cara, foi uma loucura que eu acho que era pra mim. Sim. Não era uma regra. Exatamente. Não tinha que ser aplicada a todo mundo. Hoje eu entendo. Na época não, tanto que eu me lembro que a Adri, nesse processo dela, falava, mas vamos, vai, é só você ir e tal. Mas é porque Deus estava fazendo algo em mim que era pra mim. Tinha a ver com o que ele queria construir em mim, né? Então hoje, às vezes, eu encontro também outras pessoas que, jovens principalmente, que se aproximam de algo parecido com o que eu vivi, mas o meu instinto hoje é muito mais frear do que dizer isso aí, porque, cara, calma, não seja tão louco, porque eu também às vezes olho e falo, pô, acho que talvez eu fui louco demais, de maneira mais impulsão própria, né? Enfim, né? São muitas complexidades. Sim. Por isso que a experiência com Deus, ela tem essas peculiaridades, Sim. né? Cada um... Isso é muito engraçado, porque eu penso sobre a minha família, né? E assim, a minha mãe, quando eu falei, não, beleza, agora eu joguei meu FIFA, Deus falou comigo, então agora eu sou crente, né? E ela começou, não, vamos pra igreja. Daí chegava o domingo, eu não queria ir e tal, aquela coisa, e daí ia. E a minha mãe pesava na minha mente, assim, tipo assim, como é que você não vai? Vamos sim. Não, vamos e tal. E eu fico pensando assim, né, cara, funcionou isso comigo. Se eu quiser ser, né, talvez com a Olivia dessa forma, que eu fico, né, pensando no futuro, talvez não funcione. Porque comigo tinha que ser daquela forma. Por mais que eu acho que muitas vezes a minha mãe exagerou, comigo o negócio tinha que ser exagerado. Porque eu sempre fui muito sem vergonha. Abandonava, deixava pra depois e tal. Ou era daquela forma, ou ela era autoritária comigo e chegava pra mim e falava assim, vamos, o negócio não ia funcionar. Sim. Então é muito... processos, momentos, é pessoa para pessoa. Por isso que você vê que os dois assuntos que nós queremos olhar, que é as histórias, também é a questão da doutrina, né? Porque aí você vai equilibrar também as histórias, mas a doutrina. Também, às vezes, a pessoa pode falar, não, mas então esse é meu jeito de servir a Deus, que também é outra falácia que a gente ouve. Então é meu jeito, agora eu descobri que é meu jeito. Não, existem coisas que elas são exatas. Existem coisas que elas são, que aí é o que a Bíblia diz. Então existem as peculiaridades do processo da conversão, do conhecer a Deus, mas existem coisas que é como Deus faz, né? De maneira clara e objetiva. E aí a gente já vai pra doutrina, né? E nada foge da palavra, né? Exatamente. No fim, nada vai fugir da palavra. Eu acho que esse também é um ponto importante, né? Porque eu me lembro também quando a gente começou a conhecer aquela questão do profético, até eu aprender porque às vezes você recebia uns proféticos, não era tão profético assim, né? Você ficava mal, você falava, cara, até que um dia o pastor Luciano, nunca vou esquecer disso, ele falou assim, você está olhando com a visão errada. Você está pegando essas palavras e está olhando se elas estão na palavra, se elas têm a ver com a palavra. Com a palavra profética, com que é as escrituras. Que é a própria escritura. E aí, quando eu comecei, receber uma palavra, olhar, tá na escritura, então é algo que Deus trouxe. Não está, vamos guardar numa caixinha aqui, vamos ir devagar. Porque eu acho que esse também é o ponto, é tudo, a nossa vida, apesar de... nós temos a nossa individualidade, mas todo fim tem que estar na palavra, tudo tem que ter a ver com a palavra. Perfeito, né? Exatamente. Até sobre isso, lembrei, tem o livro do Bibo, o Deus que Destrói Sonhos. Deus que Destrói Sonhos. Porque da onde eu venho, muito tem essa do peça direcionamento. E aí ele vai tratar esse assunto falando, quem faz isso é pagão. Eram os pagãos que queimavam e faziam isso para saber como eles iriam agir na próxima colheita, enfim, no que eles faziam lá, que eu não sei, né? E até tem uma história que até comentei com vocês na última lá, e foi muito engraçado, porque a gente conversou naquele dia, e naquela semana eu passei por essa parte do livro, né? Sim. E eu falei, cara, a minha situação onde eu
pedir, o que ele fala? Ele fala que nem tudo tudo não é mandado por Deus dessa forma como setas A direcionadas. vontade decretiva, a vontade permissiva, essa dinâmica da vontade de Deus, né? Do que eu tenho que fazer da minha vida, arrumar trabalho, tal. Qual trabalho que eu vou fazer? Eu tenho que fazer isso, Deus? Cara, você analisa. E levando em consideração, como eu comentei, o que eu fazia muito sentido. Sim. Né? Eu só tava com medo realmente de largar por causa do dinheiro. Sim, aham. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei, cara, o Senhor me falou, tipo assim, umas 3 vezes por pessoas que na minha mente pareciam. E eu continuei pedindo prova, até que eu pedi um tênis, né? E ele me deu um tênis para falar que eu precisava sair do meu trabalho. Só que esse não é o modelo normal que Deus faz. Sim. Ele não age dessa forma. Se você pega a leitura. E aí, quando você me fala isso agora também... Existe um exemplo bem massa das escrituras que o pessoal fala muito, que é... Pô, esqueci o nome do personagem aqui, que pede uma prova pra Deus. Gideão? Gideão, exatamente. Gideão, né? Porque aí as pessoas, às vezes, elas andam nesse lugar de, pô, Deus tem que mostrar tudo pra mim, Deus tem que fazer... Aí cai no sinal, né? Então eu quero uma prova, eu quero um sinal. E fica, aí Deus dá, aí pede às vezes... Porque, aí você fala assim, não, mas não é assim, irmão. Mas Gideão pediu. Só que aí você esquece que Gideão não era convertido, né? Gideão não conhecia Deus. Por isso que ele age assim. Quem conhece Deus não precisa entrar nesse lugar. Isso, de ficar buscar certas intervenções de Deus que Deus já deu pela palavra. Isso. E agora você lê a palavra, você recebe revelação e você começa a caminhar. Como, por exemplo, né, você citou aí, o cara, pô, será que Deus quer que eu trabalhe? Óbvio, Deus já falou que ele quer que você trabalhe. A Bíblia fala isso. Né? Deus criou o homem e deu um trabalho para ele, em Gênesis 2. Né, quando Paulo está tratando com a igreja em Tessalônica, ele falou, pega a galera aí que é os desornados, que Paulo chama, que era o povo que não trabalhava. Sim. Falou, Paulo trabalha até a excomungação da igreja deles, né? Pô, se a galera não quiser trabalhar, ó, pé na bunda deles aí, porque tá dando mau testemunho, tá só azedando. Então tem coisas que você sabe viver, sabe construir por meio da palavra. Sim. Você não fica tendo essa imaturidade com Deus, né? De, não, Deus, mas... E aí, esse Gideão é sempre alguém que eu lembro por causa disso, né? Porque as pessoas usam como exemplo por ser um personagem bíblico, mas era um homem que não conhecia Deus, um jovem, né? Que não conhecia. Eu acho também que é bem legal, porque essa tua experiência, Matheus, é legal colocar que foi no teu início, né? Sim. No início da tua caminhada. início. Então você também não conhecia totalmente os princípios do Senhor. E o Senhor é muito misericordioso conosco. E porque ele fala, né? Ele faz, ele dá o ele sinal. faz, né? ele dá. Tem isso também. Exatamente. E principalmente porque realmente, se você fosse colocar, né, aquilo que você tinha nos dito como era o seu trabalho, se você fosse colocar diante dos princípios do Senhor, você já ia saber que não, é para mim deixar. Só que como você era novo convertido e nosso Deus, ele é muito misericordioso e é um Deus de amor, ele nos proporciona, né, essas experiências, né, que fortificam a nossa fé, né? E aí com o tempo, e aí você vai vendo, e aí é o que a gente fala da conversão, né? A gente volta para essa pauta, né? Que aí você vê como é os processos de Deus. Algo que você conta como um testemunho, hoje você olha e fala, não, mas não é assim que funciona. Mas aconteceu comigo. Por quê? Porque eu precisava desse processo. Deus trabalhou em mim por meio desse processo. Isso é maravilhoso, né, cara? Isso é muito massa. Exatamente. E aí é um amadurecimento que a gente falava agora, há poucos minutos atrás, sobre a tua busca incessante e para conseguir entender como Deus age. Porque senão você vai ficar só nessa. Exatamente. Não, então na próxima vez para eu escolher aqui qual carro que eu vou ganhar. Mas e aí uma hora não funciona mais, não né? funciona. Você tem que entender como Deus vai trabalhando, né? Nesses processos com você, né? Senão você acaba pecando contra Deus, né? E caindo em coisas que é complicado, né? Porque aí você já não dá mais certo, aí você vai buscar em lugares que talvez dê certo, né? Talvez em palavras proféticas, em coisas, e fica dependente de pessoas, dependente de ministérios, e não é isso que Deus quer, né? Deus quer e isso é muita imaturidade espiritual, né? Muita imaturidade. Quanto tempo já? Diretor. Sério? Diretor. Nossa equipe aqui tá maravilhosa, hein? Desde as 6 da tarde. Que coisa boa. E aí? Acho que é isso, né? Eu acho que pra gente poder apresentar um pouco da nossa proposta, do que a gente vai estar construindo aqui, eu acho que é isso. A gente tá bem animado, né? Sim, com certeza. Vamos pra cima, né? Galera, muito obrigado por esse tempo em comunhão. Davi vai dar alguns recadinhos e depois a Adri. Então, hoje nós estamos lançando esse primeiro episódio, nosso episódio piloto. E nesse exato momento, lá no Instagram da igreja, da Confins, nós temos uma caixinha de pergunta querendo ouvir de você. Se tem algum assunto que você gostaria de ouvir. Então vai ter lá assunto
Bíblia sobre a mesa, qual assunto bíblico, qual, às vezes, polêmica social, cultural, que tem a ver com as escrituras que você gostaria de estar vendo a gente falar. E aí a gente pede muito que você nos dê essa ajuda para a gente saber o que é interessante para nós, mas principalmente para vocês também. Então, pessoal, toda segunda-feira, às 10 horas da manhã, já vai ter vídeo novo disponível. Toda segunda você pode entrar no nosso canal, que vai ter um vídeo novo aí para você assistir. Não esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar os nossos vídeos e de comentar, porque isso é muito importante, vai nos dar mais engajamento, esse vídeo vai chegar para mais pessoas. Então, não esquece aí de fazer o seu comentário, de se inscrever e de ativar o sininho aí para saber de todas as novidades aqui da Confins. Então é isso, fechou. Muito obrigado. Valeu, nós!